Menos impacto no meio ambiente. Conheça a cultura da permanência e como ela pode tornar as cidades mais sustentáveis. É super possível produzir alimentos dentro da cidade de São Paulo, dentro de grandes centros urbanos. Obesidade infantil aumenta durante a pandemia e preocupa. Então é bom não criar o hábito do excesso desses alimentos, sejam os hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes, sucos industrializados. O Notícias em Foco está no ar. O setor do turismo foi um dos mais atingidos com a paralisação das atividades no início da pandemia. Milhares de empregos foram encerrados. Empresas fecharam as portas. Mas agora, agentes de viagens e turistas veem uma luz no fim do túnel com a chegada da vacina. E a vacinação na maior parte da população pode reabrir fronteiras. Alguns países já estudam permitir o livre acesso de quem já tomou as 2 doses da vacina, no chamado passaporte da imunização. A tendência de abrir fronteiras para os vacinados já começou, né? Nós temos aí pelo menos uns 10 países que já anunciaram que estão com as fronteiras abertas para quem comprovar já ter tomado as 2 doses ou todas as doses necessárias da vacina, de uma das vacinas contra a Covid-19. O Eduardo Alves comanda o site mapamundi.com. Ele diz que esse documento seria uma forma de digitalizar todos os dados sobre imunizações e os testes que os viajantes têm de fazer. Seria um documento digital que carrega informações sobre as inoculações e sobre os testes de Covid, não só vacinas contra a Covid, mas outras vacinas, como a febre amarela, que é mais comum. Um documento digital que pudesse ser compreendido e entendido em qualquer lugar do mundo. Está sendo adotado pontualmente em algumas rotas, como teste. Seychelles, no Oceano Índico, e Chipre, no Mar Mediterrâneo, são 2 países que só permitem a entrada de viajantes que estão vacinados contra a Covid-19. Na Europa, a Suécia, Dinamarca e a Islândia pretendem lançar medidas similares antes do verão. Além da vacina, será mantido o pedido por testes PCR negativos dias antes do embarque. Desde quando esse fenômeno de fechamento de fronteiras começou a acontecer lá em março do ano passado, isso foi uma coisa que mais colocou o mundo de viagens em crise. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo estima que 121 milhões de pessoas que trabalham no setor podem ficar desempregados em razão da pandemia. A preservação da economia e dos empregos é um dos motivos listados para alguns destinos permanecerem abertos. O México é um desses casos. Durante esse tempo todo, o México foi o único destino que se manteve aberto o tempo todo e para todo mundo. Isso gerou um interesse gigantesco de turistas no mundo inteiro pelo México. Tem gente que já tinha ido e já tinha tirado da lista também, esse destino eu já conheço, que já fez a segunda viagem. E tem aquela turma que gosta do México, gosta da comida, da música, das praias, né, da história, né? O México tem monumentos muito bonitos, que já viajou 2 ou 3 vezes para o México. Além, né, é claro, dessa turma que tem interesse em viajar para os Estados Unidos, e aí a pessoa pode fazer isso. Você pode ir para o México, passar lá 2 semanas em qualquer um daqueles destinos dentro do país, e de lá, então, depois de 2 semanas, você pode, então, fazer uma viagem para os Estados Unidos. As restrições de entrada em países buscam frear o avanço da Covid e desafiam a indústria do turismo. A Austrália, eles exigiam essa quarentena não só de turistas, você não podia fazer a quarentena nem na sua casa. Você tinha que ficar num hotel escolhido pelo governo, onde você era vigiado por uma segurança especial que não ia deixar você sair. Quer dizer, foi uma coisa muito rígida. No Reino Unido, eles, mais recentemente, né, diante da dificuldade deles de conseguir uma melhora nos números lá
aquela contabilidade da pandemia, eles estão trouxeram isso. No caso dos Estados Unidos, essa exigência da quarentena ela tem que ser feita fora do país para quem esteve no Brasil. Quer dizer, a restrição deles não é específica para o brasileiro, a restrição deles é para qualquer um que não seja americano e tenha passado pelo Brasil. Para quem tem dinheiro e busca uma viagem fora dos destinos tradicionais, sobram opções com descontos e condições especiais. Tem um hotel nas Maldivas que lançou agora a opção de você fazer um pagamento anual e você pode usar o hotel à vontade. Se você resolver ficar lá 2 semanas, depois você vai ter uma reunião em algum lugar, vai e volta, você passa a ser sócio da propriedade. Um dos 5 estrelas mais bonitos lá do destino. Quer dizer, para quem tem uma bala na carteira, está com os bolsos cheios, não faltam opções agora de lugares incríveis para trabalhar, fazer o workstation, né? O staycation. Staycation é um termo inglês que significa o turismo em casa. O esvaziamento de grandes cidades, logo no começo da pandemia, levou milhares de pessoas para o interior em busca de uma melhor qualidade de vida. Mas agora, essas mesmas famílias são as mais ansiosas para retomar a rotina de viagens. A gente nunca teve tanta gente querendo tanto viajar para tantos lugares, né? E eu acho que as pessoas estão prontas para viajar assim que for possível. Existe uma procura constante dos clientes ligando, querendo saber para onde abriu, para onde eu posso viajar agora, o que eu tenho de opção. Acho que não é tão fácil assim você se acostumar com uma vida tão tranquila assim o tempo todo. Isso está gerando uma ansiedade muito grande nessa turma de querer voltar a se incentivar, ter incentivos visuais e culturais, de sons e sabores diferentes. Um pouco de exoticismo na vida faz falta, viu? Pois é, as regras para esse passaporte de imunização ainda não foram definidas. Por isso, é sempre recomendável checar antes com o seu agente de viagem. Bom, falando agora de saúde, apesar de necessária para conter a Covid-19, a quarentena pode ter provocado uma epidemia diferente de obesidade entre as crianças. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, 1 a cada 3 crianças está acima do peso. E o endocrinologista Ricardo Marum desenvolveu uma série animada para mostrar a importância da alimentação saudável. No piquenique do Espiga. Em A Viagem de Gurzi, as crianças aprendem os benefícios de cada categoria alimentar. Nos 7 episódios, o extraterrestre Gurzi experimenta comidas diferentes. Tem lugar melhor pro Gurzi pousar. Ele mostrou pra turma que é do bem e quer crescer com saúde também. Gurzi, Gurzi, veio aprender a se alimentar. Gurzi, Gurzi, a turma e você podem ajudar. A gente associa nos desenhos a proteção contra a energia, a força, que a criança quer a crescimento, a criança quer crescer demais, um desejo que toda criança tem é crescer. No final da trajetória na Terra, Gurzi aprende os riscos do excesso de gorduras e açúcares. O vilão, na verdade, é o excesso, né? Não são esses alimentos. Então, nos nossos desenhos, no último episódio, o excesso, aparece o vilão do açúcar e da gordura dentro da indústria, e depois esse vilão deixa de ser vilão, a musiquinha conta que dele, porque ele está do tamanho certo, né? Então, é a quantidade certa, né? É o lugar certo, é a hora certa. Para o médico, é importante criar uma rotina com hábitos saudáveis. É criar aquela rotina regular de café da manhã, lanche da manhã saudável, fruta, né? Iogurte, almoço, frutinha à tarde, as oleaginosas, castanhinhas, salada, muita salada, e criar o hábito de salada, né? Sempre introduzindo com cuidado, né? Introduzindo com muito sabor. O mesmo prazer que a gente, quando come salada, tem, nunca é igual ao prazer de um chocolate, né? De um doce, não é, né? Mas parece que a gente adquire o prazer de estar
fazendo bem para o corpo, né? De estar produzindo alguma coisa, né? Então é um prazer que a gente tem que associar a coisa boa, a saúde. Então é bom não criar o hábito do excesso desses alimentos, sejam os hambúrgueres, batatas fritas, refrigerantes, sucos industrializados e bolachas recheadas, todos os industrializados. Os alimentos industrializados têm baixo valor nutricional e são ricos em gorduras, sódio e açúcares. Para o endocrinologista, deve haver cuidado na introdução alimentar, focando em opções naturais. No começo, a gente às vezes até esconde os verdinhos, porque o verdinho ele tem sabor amargo, né? E as frutas às vezes têm sabor azedo. E o nosso cérebro foi programado para aceitar imediatamente o doce e o salgado. Então, na introdução desses alimentos mais azedos e amargos, a gente precisa temperar muito bem, misturar nos alimentinhos que a criança já gosta, né? Para depois ir trazendo o alimento mais puro. A gente tem que apresentar para a criança pelo menos 10 vezes o mesmo alimento sob diferentes formas, porque as papilas gustativas e o cérebro da criança, eles não conseguem captar de uma vez os sabores. Então, não é porque a criança falou não gosto desse que a gente não reapresenta sobre uma outra forma, sobre um outro tempero. E atenção, os pais não devem usar os alimentos como recompensa ou punição. Tipo assim, quer dizer que você fez isso? Então hoje você não vai ter sorvete. Só a gente falar, não vai ter sorvete, já dá aquela vontade desesperada de tomar sorvete. Ou então, como recompensa, já que você tirou uma nota boa, então eu vou te comprar aquele bombom, aquele... Não. A gente não deve associar a punição e recompensa, né? E a gente deve, na verdade, fazer o mais natural possível. Quando a gente está comendo, a gente mesmo, né? Quando é o dia que a gente combinou, as quantidades que a gente combinou. Vou mostrar para o Gurzi e seu planeta que a comida natural é gostosa e poderosa. Antes do surgimento da escrita, a comunicação era feita principalmente por meio da fala e dos gestos. Com a escrita, o homem passou a ter mais consciência sobre o próprio mundo. E hoje, saber escrever é fundamental. Mas dominar essa habilidade ainda é um desafio para muita gente. A jornalista Ana Holanda criou uma técnica que ela chama, e eu achei esse nome incrível, de escrita afetuosa, que ensina a despertar a arte de mudar vidas por meio das palavras. Escrever faz parte do nosso cotidiano. Pode ser uma mensagem do WhatsApp, um simples recado, um e-mail ou uma tese de mestrado. Escrevemos o tempo todo, mas nem sempre com agilidade ou clareza. Para algumas pessoas, redigir é um dom. Para outras, um tormento. Para a jornalista Ana Holanda, escrever vai muito além da técnica. Ela é uma relação. Ela é uma relação com você mesma, com o outro, com o mundo. Então, você fica nesse lugar muito da técnica, isso te aprisiona, né? Isso faz com que você fique muito preocupado com a forma, com a plasticidade e muito pouco com a alma que a escrita carrega. E o encontro com o outro, ele não acontece por essa superfície, porque um texto ele pode estar lindamente escrito do ponto de vista da plasticidade, do ponto de vista da técnica, mas isso não quer dizer que vai encontrar o outro, isso não quer dizer que o outro vai se reconhecer na tua escrita, que ela vai continuar viva. Esse encontro ele só acontece no profundo, no que a escrita carrega. E se ela não carrega esse profundo, o encontro não acontece. O que é isso, não acontecer? É 5 minutos depois você não lembrar mais daquilo. Ana Holanda é autora do livro Como se encontrar na escrita. Lançada em 2018, a obra aborda um processo de criação que a jornalista chama de escrita afetuosa. Na verdade, eu acho que eu nominei algo que é o papel primordial da escrita, né? Que é ser uma conversa, quer ser uma ponte, quer ser um encontro com o outro. Quando eu falo escrita afetuosa, é aquela que afeta, que conversa verdadeiramente com o outro.
E é um lugar que, infelizmente, foi esquecido da escrita. Ela está hoje muito superficial, ela não está sendo um encontro. Não é um guia, não é um livro de técnica, nem de metodologia. O livro inteiro é escrito com aquilo que eu acredito, né? Então, ele é o jeito de escrever, ele é uma conversa o tempo todo. Todas as ideias que eu compartilho, eu trago textos em que elas são exemplificadas, né? Então, é muito bacana você perceber como na produção de um texto você pode aplicar ideias que parecem tão voláteis, né? Ou tão sensíveis, como você falar, como amor, coragem, vulnerabilidade. Está tudo aplicado a um texto, a qualquer texto. Tem inclusive um texto no livro que é um texto sobre chacina. Então, assim, como é que tudo isso se aplica a um texto? E no final de cada capítulo tem sugestões de exercícios para você ir praticando a tua escrita. Para Ana, o objetivo é mostrar que a palavra, mesmo quando usada de diferentes modos e com finalidades diversas, pode sim cativar e envolver o leitor. Tem uma tônica muito grande hoje, que é a questão da conexão. As pessoas, elas querem conexão. Elas querem que o outro se conecte com ela, com as suas ideias, com o seu olhar, com a sua marca, com o seu produto, com aquilo que ela tem para trazer. E o que é preciso entender é que essa conexão, ela só vai acontecer quando você tiver uma escrita de profundidade. Não é a regra, não é as palavras-chave, não é sobre isso, né? É num lugar que é muito mais desconfortável para a gente. É um lugar em que a gente passa a se olhar diante daquilo tudo, a se relacionar com a palavra e colocar ela no mundo. Só assim que ela se torna uma relação com o outro e que ela estabelece uma conexão com o outro. Porque o outro, ele não se reconhece na superfície, ele não se reconhece com a superfície do texto, não se reconhece às vezes com um relato mais superficial. Ele se reconhece com aquilo que o texto carrega: solidão, angústia, amor, felicidade, alegria. Desde 2016, Ana Holanda realiza cursos e oficinas de escrita criativa e afetuosa em todo o Brasil. Uma forma de ajudar cada participante a superar as dificuldades na hora de produzir um texto. Na verdade, acho que a gente precisa retomar algo que era esse papel que a escrita carrega de essência. Ele era muito quando, inclusive, ela não era tão... Os contadores de história fazem isso muito bem, né? Quando a gente conta uma história em comunidades, em sociedades, por exemplo, em que eles têm dificuldade com a escrita, a perpetuação da história, ela acontece através de uma maneira oral. Quando a gente traz isso, a história, qual é a importância disso? É perpetuar aquela história, porque é manter aquilo que nos é essencial vivo. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa retomar esse papel primordial da escrita, que é a manutenção dessa nossa raiz, dessa nossa essência, né? E a gente está muito focado na superficialidade. E a gente precisa entender que isso é um reflexo social do momento em que a gente está. A gente está vivendo muito esse momento do superficial. Como é que a gente faz para mergulhar nesse processo mais profundo? E para quem acha difícil escrever, Ana propõe um exercício. Uma dica, uma sugestão de caminho é você pegar um dia o seu celular, fotografar cenas do teu cotidiano dentro da tua casa. A cama desarrumada, a escova de dente, o sapato jogado no canto, a louça suja na pia. Faz esse arquivo de imagens, você pega e, 2 vezes por semana, escolhe uma foto e escreve sobre aquela imagem, né? E é muito... O que isso é legal? Primeiro, você consegue perceber que as histórias, elas nascem na nossa frente o tempo todo. E essas histórias, elas carregam um profundo, porque no final, uma pia de louça suja pode nascer um texto sobre procrastinação. Se eu fosse falar sobre procrastinação, seria extremamente aborrecido. Mas quando eu caminho pelo lugar que lhe é tão familiar, aí ele passa a não ser tão chato. A pessoa tem que perder o medo e ela tem que entender que é mais simples e mais próximo do que ela imagina. Para quem mora em grandes centros urbanos, conseguir verduras e hortaliças fresquinhas pode ser um desafio. E essa busca por uma alimentação saudável e mais ainda por qualidade de vida tem levado muita gente a arregaçar as mangas e cultivar a terra. É isso mesmo, plantar na cidade. Olha que ideia legal!
Você vai conhecer agora o trabalho de permacultores urbanos, um movimento que realiza ações em prol de uma vida mais sustentável. A cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar. Bairro do Butantã, São Paulo. Moradores do entorno da antiga favela da Joia se reúnem para revitalizar a área abandonada. Conversando com alguns vizinhos, a gente entendeu que transformar aquele lugar era uma necessidade. Primeiro, a gente começou a se unir, sabe? Então, os vizinhos que conversavam um pouco, trocavam um pouco, começamos a trocar mais, trocamos contato, começamos a conviver socialmente. Então, isso foi muito rico, sabe? A gente começou a criar, de fato, uma rede comunitária, sabe? No ritmo das enxadas e das pás, a união da comunidade encheu a praça de vida. Uma iniciativa coordenada pela Rede Permacultores Urbanos. Era um lugar que estava bem abandonado, que tinha muito lixo e entulho, ainda tem, né? Quer dizer, ainda jogam muito lixo, muito entulho lá. A gente é um trabalho constante que não acaba. Quer dizer, um dia vai acabar, um dia ela vai ficar linda e não vai receber mais lixo nem entulho. O Vinícius é músico e um dos fundadores da rede baseada na permacultura. Um conceito de cultivo da terra criado na década de 1970 pelos cientistas australianos Bill Mollison e David Holmgren. Inspirados na forma como os ancestrais manejavam a agricultura, eles desenvolveram sistemas produtivos em harmonia com a natureza. Adaptada para a realidade urbana, a permacultura é entendida hoje como a cultura da permanência, sempre orientada por 3 princípios: cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. O objetivo da Rede Permacultores Urbanos é difundir o conceito da permacultura dentro da cidade, né? E adaptar, assim, as técnicas, né? Adaptar os conhecimentos, a forma de aplicar a permacultura que vem da zona rural para dentro da realidade urbana, né? É super possível produzir alimentos dentro da cidade de São Paulo, dentro de grandes centros urbanos. A gente pode utilizar os nossos quintais, que, é claro, tem muitas limitações, mas acho que a maior sacada é a gente utilizar os espaços públicos. A gente tem muitos espaços públicos ociosos, então quando a comunidade se apropria desses lugares que estão abandonados e começa a produzir alimento ali, além de produzir alimentos sem veneno dentro da cidade, a gente também consegue transformar a realidade de um lugar abandonado, de um lugar feio, de um lugar que atrai rato, um monte de vetores de doenças, num lugar que produz abundância. Então é super possível produzir comida na cidade. E é fundamental. Vinícius descobriu a permacultura em 2014, quando a cidade de São Paulo passou pela pior crise hídrica já registrada. Usando a meta de buscar soluções simples e sustentáveis para grandes problemas urbanos, ele decidiu captar a água da chuva e criou um projeto de cisternas no quintal. Com o aproveitamento da água das chuvas, montou também um sistema de aquaponia na varanda. Ele é um sistema que ele está todo integrado. A gente tem peixes e o cocô desses peixes ele é usado como adubo para fertilizar a produção das outras plantas que estão em cima. Então, a gente tem, são camas de cultivo, onde as plantas são plantadas e elas estão sempre com água. Então, as raízes das plantas filtram a água dos peixes e o cocô dos peixes gera nutrientes para as plantas. Então, uma coisa vai alimentando a outra, né? E aí também a água da chuva vai para o tanque de peixes. Aí e o cocô dos peixes produz as plantas. As plantas, além dos frutos, das folhas que eu como, também produz folhas secas que vão virar adubo para minha composteira. E aí a minha composteira produz minhocas que também vão ser comida para o peixe. Então eu tenho um ciclo fechado, né? Enquanto permacultor, trazer para minha casa um sistema de aquaponia é trazer para o micro uma forma de produzir de forma integrada, né? De fechar ciclos. Por isso que me interessou muito o sistema de aquaponia. Ó, que beleza. Vamos colher aqui, ó. Tomatinho, cereja da aquaponia. Ai, que lindos. E o trabalho do Vinícius não parou por aí. Dentro da permacultura, ele se tornou um especialista em manejo de águas.
Com o conhecimento adquirido de montagem de cisternas, ele decidiu ensinar outras pessoas a transformarem a água da chuva em um recurso disponível para o consumo. Chegamos aqui em Casa Branca, no Madinho. É aqui que vai rolar a oficina e a instalação de uma das cisternas com filtro limpo de areia. Entre instalações e oficinas de capacitação, a equipe viajou por várias cidades do interior do Brasil. Lugares como a comunidade do Areal, no município de Linhares, Espírito Santo. Uma das localidades atingidas pela lama de rejeito da Vale e que sofreram com a falta de água potável. A minha água de banho era as águas mais limpas daqui. Depois que veio o rejeito da lama, dessa marca, a minha água estragou tudo. Usava água do poço, a gente bebia água do poço também, né? Cozinhar, para lavar. Só que agora, do seu cá, acho que é a água do rio que ficou a terra. Porque a água está sendo amarela, muito amarela mesmo. Está amarelando roupa. Além das oficinas, o Vinícius também levou alegria para as comunidades com as apresentações do Bando de Seu Pereira, grupo musical que canta a cultura da permanência. Meu mundo sem ela viraria pó, amigo, não se engane, a água é uma só. Música e sustentabilidade sob as rodas da Zeolina. A Kombi, que viaja pelo interior do Brasil ou pelas ruas de São Paulo, espalha a proposta de uma vida mais simples, com mais qualidade e menos impacto ambiental. O que eu compro, o que eu consumo, será que é bom para o meio ambiente, né? Será que o detergente que eu uso, a bucha que eu uso, quando eu compro eu uso um monte de sacola plástica, eu estou fazendo bem para o meio ambiente, né? Os produtos que eu como, se eu dou uma olhada na embalagem dos produtos lá, tem um monte de nome químico que eu não faço a menor ideia do que é. Será que isso vai ser bom para a minha saúde e para o meio ambiente? Procurar consumir mais alimentos in natura, procurar consumir do pequeno, ao invés de consumir do industrial, né? O industrial gera grandes impactos, o pequeno gera muito menos. Revisitar os hábitos de consumo é a primeira coisa. Começar a compostar o que você gera em casa, né? É uma segunda coisa. A captar a água dessa chuva pode ser um terceiro passo, produzir alimentos em casa pode ser um outro passo, né? Começar a se conectar com seus vizinhos nos ambientes públicos pode ser um outro passo. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, eu acho que o importante é começar. Isso já é suficiente, já gera muita transformação, não só na sua vida, mas no impacto do planeta. Ai, fantástico, Silvia. Quanto a você eu não sei, mas eu fiquei com uma tremenda de uma vontade de ter uma horta em casa, viu? Verdade, Malu. E a permacultura é mais do que um conceito, né? É um estilo de vida mesmo. E com esse exemplo de preocupação com o planeta, nós encerramos o Notícias em Foco. Não esqueça de acessar nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Você confere agora a música popular brasileira Clube da Esquina 2, interpretada por Lígia Zotelli e Marcos Moraes.